bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Você já pensou sobre o grande poder do nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos ver logo após a vinheta. E nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo tem todo o poder, porque foi o Pai que lhe concedeu. Vamos ao tema. Jesus é todo-poderoso. Nosso texto base está em Apocalipse, no capítulo 1, verso 8, que fala assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto, mas ainda em Apocalipse, capítulo 22, verso 13, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Jesus é o começo de tudo. Ele, o nosso Jesus, é do começo ao fim. Sabe por quê? Porque ele é eterno. Olha o que diz Isaías no capítulo 41, verso 4. Diz assim: Quem fez tudo isto? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Fui eu mesmo, o Senhor, o primeiro, que continuarei sendo até mesmo com os últimos. É justamente o nosso Senhor mostrando o grande poder, mostrando a eternidade, mostrando a sua divindade, mostrando que ele tem todo o poder, porque foi ele que chamou à existência as coisas que não são, porque foi ele que criou todas as coisas. Mateus 28, verso 20, a parte B, Jesus fala assim: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Até a consumação dos séculos é até a conclusão, até o fim, é o ato de chegar ao término. E Jesus fala isso para nós: Eis que estou com você todos os dias até o fim. Eu vou contigo até o fim. Eu vou além, porque eu vou até a conclusão de tudo. E nós vemos que Apocalipse, no capítulo 1, verso 4, a parte A, fala assim: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Que saudação tremenda a vós outros da parte de Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir. Sabe por que eu não canso de citar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, passado, hoje, presente e eternamente futuro? É para você entender que aquele que criou os céus, aquele que criou a terra, aquele que criou todas as coisas, ele é o mesmo, ele tem todo o poder, ele atua em nós e ele trabalha por nós. Não podemos limitar o poder do nosso Jesus, porque ele é o Todo-Poderoso. E agora você está em Hebreus 13, 8, para você ver: Jesus Cristo é o mesmo ontem, passado, hoje, presente e eternamente futuro. E Jesus é onipotente, ele tem todo o poder. Quando veio esse tema na minha mente, eu falei: oh meu Jesus, tu és Deus, tu és soberano, tu tens todo o poder, tu és onipotente porque tu tens todo o poder. Mas também Jesus, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. E olha, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, é ele que conhece todas as coisas. Ele conhece a minha situação, ele conhece a tua situação, ele conhece o meu pensamento, ele conhece o teu pensamento, ele conhece todas as coisas. Mas o nosso tema é o Todo-Poderoso, todo o poder que Jesus tem. Mateus 28, 16 a 18. E os 11 discípulos partiram para a Galileia. Judas, o Iscariote, já o havia vendido, ele não estava mais com Jesus. Aí fala assim, olha, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, imagina, Jesus já havia ressuscitado, e quando os discípulos o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra.
poder sem limite. E Jesus, ele tem todo o poder sobre a natureza. Ele repreendeu os ventos, ele repreendeu o mar. Mateus 8:26. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Os discípulos estavam no barco, Jesus estava no barco, mas Jesus estava nesse corpo terreno, Jesus estava dormindo no barco. De repente, sobreveio uma grande tempestade aonde eles estavam. Os discípulos ficaram com medo, ficaram apavorados e eles despertaram a Jesus. Eles eram homens que estavam acostumados com tempestade, mas foi uma grande tempestade. Eles despertaram Jesus. Jesus acalmou o vento, Jesus acalmou as ondas do mar e eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe quem é este? É o meu Jesus, é o teu Jesus, louvado seja Deus. Mas Davi, no Salmo 65, verso 7, ele fala assim: olha, tu que acalmas o rugido dos oceanos, o bramido das ondas dos mares e o tumulto dos povos das nações. É justamente o rei Davi reconhecendo que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é o que tem todo o poder para acalmar o rugido dos oceanos. É Ele, é somente Ele que tem esse poder. Ainda o salmista no Salmo 107, verso 29 diz: reduziu a tormenta a silêncio e emudeceram as temíveis ondas. Ele tem todo o poder. Vamos ver Naum, capítulo 1, verso 4, a parte A, fala assim: Ele repreende o mar e o faz secar. É o todo-poderoso poder sobre a natureza. E Jesus, em Mateus 8:27, após ele ter feito aquela grande maravilha diante dos discípulos, ter repreendido as ondas, ter repreendido o vento, aí os discípulos falam, vamos lá, Mateus 8:27, então os homens maravilhados exclamaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é o teu Jesus, esse é o meu Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Mas uma coisa que ele fez, ele andou sobre o mar e não afundou, porque ele tem todo o poder. Vamos ver João capítulo 6, verso 18 e 19, que diz assim: o mar agitava-se devido ao forte vento que assoprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. A Bíblia fala que os discípulos falavam assim: é fantasma. Aí quando eles viram Jesus chegar perto, sabe o que Pedro falou? Se tu és mesmo mestre, faça eu ter aí contigo, eu também quero andar sobre o mar. E Jesus concedeu que ele andasse sobre o mar. Ele duvidou, ele viu a força do vento, duvidou e afundou, mas Jesus socorreu ele, Jesus não deixou ele morrer afogado. Olha como Jesus é maravilhoso, é Jesus que olha para nós e fala assim: eu estou no controle de todas as coisas, mesmo quando te falta fé. Eu te socorro, porque eu sou fiel. Mas Jesus, para você ter uma base, 2 vezes ele multiplicou os pães e os peixes. Vamos ver a primeira multiplicação em Marcos capítulo 8, verso 19. Essa multiplicação, essa primeira, Jesus alimentou 5.000 homens. Está escrito nos 4 evangelhos. Mas é lindo que você vê, fora crianças e fora as mulheres. Então imagina a multidão que Jesus alimentou somente com 5 pães e 2 peixes. Marcos 8,19 fala assim: quando partiu 5 pães entre os 5.000, Jesus perguntando para os discípulos, trazendo a memória dos discípulos o poder dele. Aí ele fala assim: quantas alcofas cheias de pedaço levantastes? Aí os discípulos responderam-lhe: 12. Jesus teve que trazer isso à memória, mas Jesus ainda não trouxe somente esta primeira multiplicação, ele trouxe a segunda. Vamos ver? Está em Marcos 8, verso 20. Ele pegou 7 pães dessa vez, 7 pães e poucos peixes, e alimentou 4.000 homens, não se esqueça, fora as mulheres
e as crianças. Esse milagre já está no livro de Mateus e Marcos. E a gente vê que Jesus tremendo é esse, Marcos 8:20. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram-lhe 7. Eu peguei justamente essa passagem de Marcos, capítulo 8, verso 19 e verso 20, porque os discípulos, eles estavam conversando entre si, eles estavam preocupados entre si, porque eles estavam no barco, eles não tinham levado pão. E aí Jesus mostra para eles, ei, quem que multiplicou? Quem tem poder? É o nosso Jesus. É muito lindo a gente entender a palavra, mas também outro milagre que Jesus fez sobre a natureza, ele ordenou a uma figueira infrutífera que ela secasse. Mateus 21:19. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas, então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante, a figueira ficou completamente seca. Ele dá ordem à natureza, a natureza lhe é sujeita. E a gente vê que Jesus é aquele que faz milagres, é aquele que faz maravilhas, mas ele também pode fazer instantaneamente, como a gente vê no caso dessa figueira. É quando a gente vê que Deus, quando ele quer nos abençoar, não tem ninguém que para, não tem ninguém que impede o agir de Deus na nossa vida. E olha, ele criou os céus e criou a terra. O salmista fala no Salmo 146, versos 5 e 6. Feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó, e por esperança o Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda fidelidade para sempre. Em quem você tem colocado a tua esperança? Em quem você tem colocado a tua confiança? O salmista, ele fala justamente assim, olha, feliz é aquela pessoa que tem o Senhor por ajudador e tem a sua esperança colocada nele, porque o nosso Senhor tem todo o poder. O salmista no Salmo 115, verso 15, sede abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Sede abençoado. E eu posso falar para você, eu te abençoo em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E o Senhor, ele nos abençoa. Colossenses 1, 16 e 17. Porque nele, olha que lindo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. É como se Paulo estivesse falando assim, e todas as coisas são conservadas por ele, são conservadas pela força dele, são conservadas pela ação dele, pela intensidade desse Deus tão tremendo, todo poderoso. E é por isso que a gente vê que o nosso Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre espíritos malignos. Lucas 10 e 17 fala assim: então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: o Senhor Jesus mandou esses 72 discípulos para fazer a obra, para curar, mandou para expulsar demônios, e eles foram, eles obedeceram, e eles voltaram assim maravilhados, e eles falaram assim: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. É no nome de Jesus que os espíritos malignos saem, que os espíritos malignos se submetem. E Mateus 8,16 fala assim, olha, no início da tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, porque ele é poderoso, porque ele tem todo o poder pertence a ele, todo o poder foi dado a ele pelo nosso Deus. 1 João, no capítulo 3, verso 8b, diz assim: para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo.
Eita, esse é o teu Deus, é o Deus que quando você se sujeita a Ele, você pode ter certeza, é Ele que te sustenta, é Ele que te dá vitória, é Ele que repreende a tempestade da tua vida, porque Ele também tem poder sobre as doenças. Mateus 8:13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Deixa eu te perguntar, se Jesus depender da tua fé para realizar um milagre na tua vida, se ele for falar para você, como ele falou a esse centurião, da maneira como creste, assim te sucederá, você acha que você vai ter o teu milagre? É por isso que nós aprendemos a palavra, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E Jesus é aquele que salva, Jesus cura, Jesus liberta. Vamos lembrar da mulher do fluxo de sangue? Mateus 9:22 diz assim: então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher lhe disse: anime-se grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. É importante nós alimentarmos a nossa vida espiritual, nós nos alimentarmos da palavra de Deus, porque como o Senhor falou para a mulher do fluxo de sangue: anime-se, alegre-se, a tua fé te salvou. Vamos alimentar a nossa fé, vamos nos alimentar da palavra. E Jesus fala a mesma coisa para dois cegos. Mateus 9:29, ele mostra a importância da fé na vida do ser humano. Vamos ler? Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. Dá para você entender que é importante termos fé? Dá para você entender que é importante nós aprendermos a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus? Mas Jesus, ele tem poder também para perdoar os nossos pecados. Ele é o único que tem poder para perdoar os nossos pecados. 1 João 1:9, eu vou trazer novamente, porque no estudo anterior eu também cito esse versículo. Se confessarmos os nossos pecados, olha o que a palavra está nos ensinando. Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o salmista Davi, ele fala no Salmo 32, verso 5, ele fala assim: confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, não encobri as minhas culpas, então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Confessei, o próprio salmista fala, o próprio rei Davi fala: confessarei as minhas transgressões para o Senhor, e tu, Senhor, perdoaste a culpa dos meus pecados. Mas sabe por que somente Jesus tem todo o poder para perdoar os nossos pecados? Paulo nos ensina em Efésios capítulo 1, verso 7. Paulo fala assim: nele, no Senhor, nós temos a redenção, nós temos o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. É um favor que nós não merecemos, é a graça de Deus, é pela graça. E nós vemos que o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, não porque nós merecemos, mas é porque nós confessamos a Ele, é porque nós nos rendemos a Ele. Aí nós pedimos perdão e Ele nos perdoa. E Jesus, Ele tem poder sobre a morte. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Vamos ver da filha de Jairo, Lucas 8:53. E muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que ela estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão e em voz alta lhe ordenou. Eu fico imaginando a cena. Menina, levanta-te. Olha que milagre instantâneo. Imediatamente o espírito dela retornou e no mesmo momento ela se levantou e ele mandou que lhe dessem algo para comer. Tem horas que realmente o Senhor tem que nos socorrer
no instantâneo, no imediato, mas tem horas que a gente vê que o Senhor está nos preparando, está nos ensinando para algo que nós estamos pedindo a Ele. E o próprio Jesus, Ele tem poder sobre a morte, porque Ele próprio ressuscitou, Ele próprio venceu a morte. E é um dos acontecimentos mais lindos da Bíblia Sagrada, Atos 1 e 3, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Eita, Jesus tremendo! Eu amo falar desse Jesus, um Jesus que tem poder sobre a morte, e somente esse Jesus todo-poderoso, ele tem poder para salvar o homem. Atos 4 e 12. E em nenhum outro, olha como a Bíblia fala, justamente para não sermos enganados, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É justamente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos mostrando que o único que perdoa pecado, o único que pode nos conduzir a Deus, o único que pode religar o homem a Deus é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E Jesus, ele salva, ele transforma o homem. Você lembra de Zaqueu? Vamos ver o exemplo dele, Lucas 19, 8 e 9. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. O que Jesus está falando? Ele encontrou em Zaqueu arrependimento, ele encontrou em Zaqueu mudança de atitude, ele encontrou em Zaqueu desejo de agradar a Deus. Sabe por quê? Porque para Jesus não tem caso difícil, para Jesus não tem situação perdida que ele não possa modificar, não tem pessoa que ele não possa modificar. Mateus 9, 12 e 13 fala assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É isso que Jesus mostra para nós. Para ele não existe coração de pedra que ele não possa amolecer. Mas lembra, nós temos fé para isso? Porque o Senhor, ele trabalha, o Senhor, ele age, o Senhor, ele transforma, o Senhor modifica as situações. Vamos concluir. 1 Crônicas 29, 12 fala: a riqueza e a honra vem de ti, vem do Senhor. Tu dominas sobre todas as coisas. Olha o grande poder de Deus. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Jesus é todo poderoso. A grandeza dele, a maravilha que ele faz, a misericórdia dele não tem limite. É por isso que nós precisamos sempre estarmos voltados para o Senhor, agradecendo a Ele, glorificando a Ele, reconhecendo que Ele tem todo o poder. E diante de situações difíceis, olhe para esse Jesus que tem todo o poder, tem poder sobre a natureza, tem poder sobre as situações, tem poder para modificar todas as coisas. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links. Jesus, o Cordeiro de Deus, Jesus, o nosso intercessor, a nossa casa quando Jesus está, e a oração de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.